Olá, família do futuro, bem-vindo ao nosso canal de Histórias para a Eternidade. Eu sou o Wesley, vou estar entrevistando hoje. A gente está em São José dos Campos, em São Paulo, e hoje é dia 8 de abril de 2025. Hoje, nossa entrevistada é a Kelly. A Kelly. Uhum. Conte pra gente, Kelly, como que os seus pais escolheram seu nome? Tá. Tinha uma princesa que se chamava Grace Kelly. E meu pai ele é muito ligado nessas coisas de cinema, de artes, então ele escolheu por conta disso, né? Na verdade, o meu nome era para ser outro. Uhum. A minha mãe né, tinha o costume de fazer promessas, e quando eu fui nascer, ela fez uma promessa para um santo que tinha lá na maternidade, né? E o santo era São Sebastião, então ela queria que meu nome fosse Sebastiano. Mas aí o meu pai foi na frente no cartório e graças a Deus. Graças a Deus. Ele teve essa escolha, né? Escolheu Kelly, né? Tirou o Grace. Uhum. E as minhas irmãs todas também têm um nome assim diferente. Uhum. Sharon, por causa da Sharon Stone. Uhum. Carol, por causa do Papa, né? Que na época era o João Paulo II. Então era Carol Wojtyla. E a minha outra irmã é Maria Isabel, por causa da minha avó, né? Mas é assim, nesse esquema, assim, a escolha dos nomes lá, né? Interessante. E já explicou, né, o significado especial, né, por causa por causa da princesa. Da princesa. Então, que eu era a princesa dele. Você é a princesa, primeira filha. Ué. Você tem algum apelido? Eu acho que eu tenho alguns. Assim, a maioria das pessoas que tem muita intimidade me chama de Kelinha, de Quequinha, né? Mas são mais esses, assim. Mas por ser um nome curto, Kelly, geralmente é Kelly, entendeu? Então, assim, são poucas as pessoas, mas tem algumas pessoas que me chamam assim. Entendi. Quando e onde você nasceu? Eu nasci em Fortaleza, Ceará, em 23 de outubro de 1981. Como chamam seus pais? O meu pai chama Rui e a minha mãe chama Ana Célia. Chamava, né? Porque ela já se foi, mas meu pai chama Rui e ela Ana Célia. E os seus irmãos? Só tenho irmãs. Só tenho irmãs. Por parte de pai e mãe, eu tenho a Carol, como eu falei, e a Maria Isabel. E por parte só de pai, a Sharon. Que depois meu pai e minha mãe se separaram, e aí ele teve a Sharon com a segunda esposa dele. Entendi. Ele sempre dominando nos nomes, né? Ainda bem, né? Verdade. Ainda bem. Mas assim, por exemplo, da minha irmã do meio, a Carol, a escolha do nome dela foi entre os dois concordaram, né? Tinha a questão da minha mãe ser muito religiosa e gostar muito do Papa naquela época. E aí meu pai soube que o nome dele, na verdade, não era João Paulo, né? Que era mais pela nomenclatura dos papas. Então, o nome dele é Carol Wojtyla. E aí ele gostou do Carol. Tanto que o nome dela não é Carolina, não é Carol com C, é Carol com K. Por causa do nome do Papa. Então foi um consenso entre os dois. O meu foi a escolha dele, né? E a minha irmã mais nova, ele queria Isabel, por causa da minha avó. E minha mãe queria Maria. Então aí eles combinaram Maria Isabel. Da minha irmã mais nova, foi ele que escolheu.
da que é só filha dele com a segunda esposa. Cheryl. Que é Sharon, cada Sharon Stone. Sharon Stone. E o que você mais lembra da sua infância? O que você lembra da sua infância, né? Eu era uma criança muito feliz, assim. Apesar de ter vivido algumas coisas, assim, que para uma criança, hoje, assim, a gente entende, né? Mas para uma criança tinha alguns aspectos muito pesados, assim, tipo a separação dos meus pais, alguns momentos, assim, de discussão entre os dois. No total, eu era uma criança muito amada, muito feliz, muito brincalhona. Assim, eu tive momentos que tive que morar com os meus avós, né, paternos, mas nunca tive a falta de carinho, de amor. Então, assim, a gente brincava muito. O que eu lembro muito é que a gente era muito unido com os nossos primos. Era uma família muito grande e era como se todo mundo fosse de um mesmo núcleo, todo mundo fosse irmão, entendeu? A gente cresceu como primos e irmãos. Então eu lembro da gente brincar muito, da gente fazer molecagem junto, entendeu? Então, assim, foi uma infância bem tranquila, assim. E essas primeiras partes dos seus pais? Do seu pai? Ou... Do meu pai, predominantemente. Então... Dos meus primos paternos. Mas os meus primos maternos também eu tenho muitas lembranças, assim, com eles. Menos do que com os meus primos paternos. Porque como eu morei com meus avós, por parte de pai, então eu era mais ligada ao núcleo do meu pai. Assim, da família, né? Entendi. Que tipo de coisa a sua família fazia junto quando você era criança, jovem? O que você lembra, assim, de vocês fazerem junto? A gente viajava muito pra praia. Porque lá em Fortaleza tem uma praia que ela como é que eu vou explicar? Ela é tipo como um distrito da Grande Fortaleza, que chama Icaraí, lá. Então a gente ia muito para essa praia, meus tios tinham casa de praia lá, apartamento, então a gente viajava muito para lá. Eu, meu pai e minha irmã do meio, que a minha irmã mais nova ainda não tinha nascido. Então a gente ia muito para lá para ficar com os primos, com a família. Então a gente estava sempre na praia. Todo domingo a gente estava na praia, não só na praia distante, como na praia de Fortaleza mesmo. Porque Fortaleza é uma cidade praiana, né? Então a gente ia muito, a gente fazia muito isso juntos. Tinha muito esses momentos assim, de ir, eu acho que todo domingo a gente ia na praia comer caranguejo, daí ia toda a família, a gente estava lá sempre junto. Aí eu me lembro muito disso. Legal, que gostoso. Era bom. Aí. E tem uma fé ou religião que desempenhou um papel na sua vida? O que desempenha, né? Tenho. Eu sou cristã, né? Creio em Cristo. E assim, a minha vida toda foi muito ligada a essa questão de conexão com Deus. No início, assim, da minha caminhada, eu professava a fé católica, né? Porque a gente vem de uma família católica, então a gente... eu cheguei a me batizar, me crismar, né? Tudo na religião católica. Mas depois que eu amadureci, que eu virei adulta, eu me converti. Hoje eu sou evangélica, né? Aí a gente fala assim de evangélicos e católicos, não é mais um título, né? Mas assim, na minha percepção, eu sou cristã. Porque eu sigo a Cristo, né? Então, assim, hoje eu estou na igreja evangélica, por um entendimento que eu tive, né? Por assim, ler a palavra, entender o caminho. Então, eu aceitei a Cristo na minha vida e hoje é a religião que eu professo, e não só uma religião, além disso. Realmente é o caminhar, né? É o seguir a Cristo.
O que você fez para superar os tempos difíceis da sua vida? Como eu falei, eu sempre tive essa conexão muito forte com Deus. Então eu acredito que em todos os momentos difíceis, Ele que segurou minha mão. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que eu sempre gostei muito, que é a passagem de Pedro, quando Pedro está andando sobre as águas, né? Porque a nossa vida é assim, quando está tudo bem, é como se a gente estivesse caminhando sobre as águas, né? Quando a gente desvia um pouquinho o olhar daquilo que Deus tem para nós, a gente tende a afundar. Então, eu acredito que os momentos difíceis podem ser analogicamente analisados assim. É quando a gente desvia o olhar. Porque a gente pode passar dificuldade, mas quando a gente está firme, né? Os momentos de dificuldade você ainda consegue caminhar por eles. Uhum. Mas quando a gente desvia o olhar, a gente tende a afundar. Então, é uma passagem que eu gosto muito. Então, assim, é o que eu sempre levo para mim. Quando Pedro se desespera e ele tira o olhar de Cristo, ele começa a afundar, né? E aí, ele grita por socorro, ele clama pelo Senhor, e o Senhor está bem ao lado dele. E ele só estende a mão. Uhum. Então, assim, eu tenho muito essa visão de que sempre que eu estou num momento difícil, tem uma mão que está bem perto de mim. E eu só preciso segurar ela. Tem aquela segura na mão de Deus e vai, é exatamente isso, né? Então, assim, os momentos difíceis é quando eu me apego e tenho a certeza de que Ele está cuidando de tudo. Que aquilo é um momento, é um deserto, mas o deserto passa. É lugar de passagem, não é lugar de ficar. Então, é assim que eu supero, né? Uhum. Assim que eu procuro superar. Quais foram alguns dos seus amigos e quais são suas memórias, suas melhores lembranças de passar tempo com eles? Tá. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos. Na vida, assim, quando eu olho para a trajetória, não foram muitos. Foram alguns. Mas os que eu tive foram essenciais. Uhum. Então, assim, como eu falei, a minha família sempre foi criada muito junto. Então, eles ali são o meu primeiro núcleo de amizade, de que eu considero amigos, né? De formação e tudo. São os meus primos, são as minhas irmãs. Então a gente cresceu muito com essa visão de que ali eram os nossos primeiros amigos. Ali era onde a gente formava a nossa base. Aí na escola, assim, eu estudei no colégio militar. Então o colégio militar, quando você entra, você passa uma vida ali. Porque você entra na 5ª série e você sai no 3º ano. Não tem essa troca muito grande de escolas. Uhum. Então, assim, os amigos que eu tive de infância, de adolescência, foram formados ali também. Como eu falei, não tinha muitos amigos, eu tinha muitos... A gente era, assim, cresceu junto. Então, eu tinha muitos colegas, mas proximidade, assim, eu posso contar uns 5 nos dedos. Mais próximos, né? Lógico que a gente tinha o contato com outras pessoas e tudo. Mas esses eram mais chegados, né? Uhum. Que a Bíblia diz, existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E ainda hoje a gente tem esse contato, a gente se fala, a gente torce um pelo outro. Então, assim, foram poucos, não vou dizer 5, mas uns 10 no máximo, assim, são os que permaneceram para a vida, né? E aí, de nomes, assim, para eu citar, eu não quero ser injusta com ninguém, para não faltar, né? Mas tiveram pessoas mais chegadas ainda, assim, a Laura, a Ariela, a Juliana, a Gisele, são amigos, assim, amigas mais íntimas, assim, digamos. Mas eu tive contato com muitas outras que também foram especiais, né? Sim. Mas essas são as que eu fui mais... Sabe aquelas, assim, melhores amigas? Best friends forever? Pronto, mais ou menos. Mas tem uma lembrança, assim, que te vem na cabeça, assim? Alguma história, algum... Ah, a gente... Não precisa ser com todas, né? Tem uma, assim, que vem primeiro na cabeça. Nossa, a gente viveu tanta coisa junto. Depois da Covid, a memória não é mais a mesma. Mas a gente viveu muita coisa junto. Eu me lembro... assim, aprendizagem, sabe?
tá uma pela outra, assim, me marca muito também, assim, um momento que uma delas precisou, e aí eu assim, pra você ver, eu já estava casada com o Rafael, eu já estava morando com o Rafael, e assim, ela precisou de um apoio, então foi tão forte a nossa ligação que quando ela precisou desse apoio, que ela teve uma briga em família e precisava estudar para seguir o caminho dela, né? E ela estava um pouco desnorteada com isso. Então, assim, eu trouxe ela para dentro da minha casa. Uhum. Eu digo, você vai ficar aqui, você vai morar aqui. A gente, na época, tinha condições, paguei um curso para ela poder estudar, para ela estudar matemática, para ela fazer o concurso dela. Ela passou, né? Hoje ela trabalha com o que ela sonhava, assim, com o que ela queria naquela época, e a gente conseguiu conquistar isso. Então, assim, são momentos que você vê, assim, que você construiu, né, e que fez a diferença na vida de alguém. Entende? Uhum. Mas foram muitos momentos, assim, com várias delas. Uhum. Conte uma história engraçada da sua juventude. Eu era sapeca. Eu ia dizer sem vergonha, mas eu era sapeca. Deixa eu ver uma história engraçada da minha juventude. Uhum. Nossa. Pega, viu essa entrevista assim pela memória? Não, para escolher alguma coisa engraçada assim. Uhum. Wesley, agora tu me pegou. Então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Se você lembrar, depois a gente volta. Quando e onde você se casou e com quem? Tá. Eu me casei 2 vezes. Uhum. Primeiro eu me juntei, né? Que eu efetivamente vejo como um casamento, porque a partir do momento que você escolhe estar debaixo do mesmo teto com uma pessoa, para mim você está vivendo em casamento. E aí eu me casei em 2000, vamos fazer, esse ano já fez 25 anos, e eu me casei no início de 2000, com o Rafael. Então a gente começou a namorar em 99, e em 2000 a gente foi morar junto. E aí, logo no início, acho que em 13 de fevereiro, se eu não me engano a data. Mas logo no início a gente já começou a morar junto. E aí, em 2006, a gente casou na igreja. Daí a gente recebeu a bênção de Deus, né? Mas a gente já vivia juntos, né? Uhum. E em 2006 a gente casou. E assim, ele é o amor da minha vida, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem um primeiro amor, que é aquele de adolescência, que a gente, né, se ilude. Uhum. Ele é o amor da minha vida, para a vida toda, o meu primeiro e espero que o último amor. Olha. Então, conte pra gente como vocês conheceram. Essa história é engraçada. Então já tem uma história engraçada. Então vamos lá. A minha prima tinha um namorado. Uhum. E ela namorava o Ramon. E o Ramon era assim, não valia nada com ela, entendeu? E assim, o Ramon acabou o namoro com ela numa festa. E eu tinha raiva do Ramon. Então eu brigava com ela. Eu não conhecia, não sabia quem era. Mas ela chegava pra mim e dizia, porque o Ramon fez isso comigo, o Ramon fez aquilo. E eu tinha a maior raiva do Ramon. Aí eu dizia assim, porque se eu pegar esse Ramon, né? Enfim. E aí, um belo dia, assim, como eu falei, a gente era muito unida. Mas as minhas primas eram mais novas. E elas andavam em uma matinezinha de adolescente e eu ainda não tinha ido com elas. E aí um belo dia eu fui, e essa minha prima não foi, eu fui com outra prima. E chegou lá, eu tava dançando e só tinha uma pessoa que eu não conhecia, da turma toda, né? Que era um rapaz, e eu não conhecia ele.
E eu fui me apresentar, porque era o único que eu não conhecia, sem nenhuma intenção. Ele hoje fala que tinha, mas não tinha. E aí eu fui lá e eu disse assim, oi, tudo bom? Eu sou a Kelly, prima da fulana e tal. E aí ele olhou pra mim e disse assim, oi, eu sou o Rafael. Olha. Então eu conheci o Rafael, né? Por que essa história é engraçada? Porque a gente se conheceu, a gente foi pro cinema, a gente começou, né? E o Rafael. Até então é o Rafael. E aí a minha prima ficou com raiva de mim. Eu sei entender porque que ela tinha ficado com raiva de mim. Porque a gente era muito unida. Eu disse, não tô entendendo. O que foi que eu fiz? Ela, você tá com o Ramon. Eu digo, não tô com o Ramon. Eu nem conheço o Ramon. Aí ela disse, mas ele é o Ramon. Eu digo, não, ele é o Rafael. Aí no final das contas, o nome dele é Rafael Ramon. Olha. Aí hoje a gente dá risada dessa história. Hoje, assim, né, Deus preparou, a gente tá junto, né? Aquele, né, meu presente de Deus, né? Não, ela já tinha terminado com ele. Mas assim, hoje a gente vê que realmente Deus tinha traçado esse caminho. Ela hoje também tem o esposo dela, muito feliz. A gente conversa, a gente dá risada dessa história. Mas na época foi isso. Ele me enganou. Olha, esse Ramon. Tá vendo? Esse Ramon. Ainda hoje. Fale dos seus filhos, né? O nome deles, né? Tá. A idade deles. Tá bom. Então, eu casei com o Rafa. E aí, em 2006. E aí, em 2009, a gente teve o nosso primeiro filho, que é o Luiz Eduardo. Foi o nosso primeiro presente que Deus entregou na nossa vida, né? E o Luiz Eduardo, ele nasceu prematuro. Ele nasceu de 6 meses e meio. Então, assim, a gente já iniciou com uma batalha, né, na vida dele. E ele foi muito guerreiro. Ele ainda é muito guerreiro. Mas, assim, ele era muito pequenininho. Ele nasceu com 1,6 kg. Então, a gente teve que ficar em UTI com ele. Quando ele nasceu, eu não pude pegar ele por muito tempo. Ele teve que ir logo para UTI. Então, ficou naquela caixinha de vidro. E, assim, vencendo, né? Foi um tempo muito difícil. Mas foi um tempo que a gente presenciou muito do cuidado de Deus com a gente e com ele. Hoje ele é um rapaz de 15 anos, né? Bonitão, lindão, grande. E aí ele sempre me pediu um irmão. Quero um irmão. Só que depois que ele nasceu, eu tive um problema de saúde. Eu tive uma apendicite muito séria, muito grave. Então o médico disse que talvez eu não pudesse ter filhos depois dele. E aí ele sempre me pediu um irmão, e aquilo me torturava. E aí eu disse assim, pede a Deus. Se Papai do Céu quiser mandar, ele manda, né? E aí ele começou a orar. Ele tinha 8 anos. Não, ele começou a orar, ele tinha 4 anos. Quando ele começou a pedir irmão, era 4 anos. E aí com 8 anos, ele orando, e ele fez 8 anos. Quando ele fez 8 anos, eu engravidei. E aí eu disse, pronto, né? Deus operou um milagre, você vai ter um irmão. E aí ele olhou pra mim e disse assim, mamãe, pois hoje eu vou orar para serem dois meninos. Resultado, eu tenho gêmeos. Nasceram 2 meninos, eu fiquei grávida. Forte. De 2 meninos. E aí os meninos agora é o Leonardo e o Matheus, e eles hoje estão com 6 anos de idade. O Dudu com 15 e eles com 6. Com 6. Quando eles nasceram, o Dudu já estava... O Dudu estava perto de fazer 9. Então, quando eles nasceram, o Dudu já estava com 9. Então, eles têm 6, o Dudu 9. Quais são algumas recordações especiais que você tem sobre seus filhos? Então, essa é uma delas, né? Os meninos também nasceram prematuros, os gêmeos. Por ser uma gestação gemelar, era uma gestação complicada e, assim, é difícil uma gestação gemelar ela ir até o final, até a termo. Então, era provável que eles nascessem também prematuros.
Então, as mesmas coisas que eu passei com o Dudu, eu passei com eles. E assim, são momentos marcantes, são momentos difíceis, são. Foram momentos desafiadores? Foram momentos que a gente teve até, assim, um certo desespero, sim. Mas foi marcante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente estava passando aquela dificuldade, a gente, assim, conseguia sentir quase que palpável o cuidado de Deus com a gente, enquanto família ali, com os meninos, com as crianças, com o desenvolvimento deles. Então, assim, foram momentos difíceis, mas foram momentos marcantes e foram momentos de bênção também. Porque a gente conseguia sentir isso, né? Quando o Dudu estava na UTI, na incubadora, assim, eu via momentos muito críticos de outras crianças e aquilo parte o coração da gente, mas eu conseguia enxergar o que Deus estava também ali cuidando de cada um, cuidando da gente, né, forjando, preparando. Então, são momentos realmente muito marcantes. Os meninos e ele, tanto quanto os meninos quanto eles, na gravidez eu tive que ficar internada no hospital, aguardando o momento, né, de assim, pedindo que ficasse mais tempo. Quanto mais tempo ficasse na barriga, melhor seria, mas tudo isso, assim, foram momentos muito complicados, foram momentos muito difíceis, tinha hora muito desesperadora, mas também hoje eu vejo que houve um aprendizado muito grande, que Deus preparou a gente de uma forma diferente e intensa e muito especial, né? Então, eu acho que esses foram os momentos assim mais marcantes. Assim. Conta pra gente do primeiro ultrassom lá. Então, o Dudu pediu gêmeos, né? E aí... É engraçado tu perguntar sobre o ultrassom, porque assim, o primeiro do Dudu, a primeira gravidez, a gente resolveu engravidar, eu e o Rafa, e aí vamos engravidar, vamos fazer uma criança. E aí quando terminou, eu disse assim, eu tô grávida. Ele disse assim, não tem como saber, tá doida, né? Tipo, tá, né? É tua vontade, assim, e tal. Eu digo, não, eu sei que eu tô grávida, eu tô sentindo as borboletinhas aqui na barriga. E aí eu senti essa tal de borboleta. E aí ele disse, não tá nada, assim, não sei o quê. Aí passou um tempo, aí não veio o período, eu disse assim, eu tô grávida. Aí ele disse, não tá, tem que esperar pra fazer o exame. Eu disse, não, vamos fazer o exame que eu tô grávida, certeza. Aí eu fiz o exame, e o primeiro exame do Dudu deu negativo. E ele está vendo? Não tá, é sua ansiedade, calma, né? Vai acontecer, mas eu disse, eu tô grávida. Ele, mas deu negativo, eu disse, mas eu tô grávida. Fiz outro exame, deu negativo de novo. Ele, amor, você precisa se acalmar com isso. Então, e ele dizendo isso, e eu sentindo as borboletas, eu disse, eu estou grávida. E aí eu fiz um terceiro exame de sangue dessa vez. O exame de sangue deu inconclusivo. Aí a minha prima, você tá ficando impressionada com isso. Não é bom, porque você tá assim, você pode gerar uma gravidez psicológica, porque você tá muito ansiosa. Gente, eu tô grávida. Tô dizendo pra vocês que eu tô grávida. O quarto exame, aí eu tava grávida. Aí deu que tava grávida. Nossa. E o dos meninos, quando o Dudu disse, eu quero um irmão, aí eu fiquei grávida. Aí passou assim, uma semana, eu tive um sangramento. Aí eu disse, gente, pediu tanto um irmão, aí se eu perder, ele vai ficar triste, vai ficar frustrado, né, e tal. Fiquei com aquela preocupação. Daí a gente foi no hospital pra ver se estava tudo bem. Fui fazer ultrassom. E aí eu tava numa salinha muito pequena, a salinha assim. E aí só dava a maca que eu tava deitada, a médica do meu lado fazendo o exame. E aqui em cima, que eu não dava pra ver, tinha uma televisão. E o Rafa ficou em pé com uma enfermeira perto da porta. Era muito pequeno mesmo a sala. E aí a mulher fazendo aqui o exame, e eu não tava vendo nada na televisão.
Só que o Rafael tava. E o Rafael lá da porta, ele fazia assim. E ele fazia umas caras assim, eu digo, Jesus, tem alguma coisa muito errada. E aí eu olhava pra ele e ele fazia assim, e ele preocupado. E ele olhava e se retorcia. E eu disse, meu Deus, eu tô perdendo, tem alguma coisa estranha, sabe? E só passava coisa ruim na cabeça, você tá preocupado ali? E aí a médica olhou e disse assim, não, tá tudo bem. E eu disse assim, essa médica tá mentindo pra mim, né? Essa médica tá me enrolando pra não dizer o que é que realmente tá acontecendo, porque eu tô vendo a cara do Rafael. E aí a médica disse, não, tá tudo bem, vamos ouvir os corações. Aí ela dizia assim, vamos ouvir os corações. E eu jurava que ela queria ouvir o coração do bebê e o meu. Eu digo, eu tô tendo um infarto, eu vou morrer, é por isso que a criança tá assim, o problema é comigo, então passa um monte de coisa na minha cabeça. E ela, vamos ouvir os coraçõezinhos. Eu disse, não, doutora, me fale a verdade. Por que é, doutora, que a senhora quer ouvir meu coração? Ela disse, o seu coração? Eu digo, a senhora tá dizendo que quer ouvir os corações? É o meu e do bebê. Ela disse, não, é o dos bebês, são 2. Eu não me lembro mais de nada. Eu não me lembro mais de nada. Ela falou e conversou e explicou. E na minha cabeça só ficava assim, 2. E eu saí da sala, assim, ainda atordoada, o Rafael segurando minha mão. Eu me lembro de sentar na sala de espera. Eu sentei olhando pra frente. E a minha cabeça, 2. E aí eu olhei pro Rafael. Aí eu olhei pra ele. E quando ele olhou pra mim, a única palavra que eu disse pra ele, e ele disse pra mim, 2. E aí todo mundo da sala de espera, parabéns, são gêmeos, são 2. E ficava eu olhando pra ele, ele olhando pra mim, e a gente, são 2. São 2. A gente saiu de lá falando isso. 2. Olha. Resultados são 2. O que você gostava de fazer quando era criança que tentou repetir com seus filhos? Eu gostava muito de ir pro cinema. E de vez em quando a gente faz isso, assim. Com o Dudu era mais fácil, quando era só ele, era um pouco mais fácil de ir pro cinema e tudo. Agora com os gêmeos, com os meninos, agora que a gente tá retomando isso, né? Indo mais assim, só nós. Às vezes o Rafa fica trabalhando e aí a gente marca uma tarde de ir. Mas eu gostava muito e eu tento reproduzir isso com eles, assim. Porque eu acho que é um momento muito mágico, assim. A magia do cinema, a tela, os cheiros, né? Acho que são coisas que ficam muito gravadas na memória. O cheiro da pipoca do cinema, né? Aquela questão, assim, das poltronas, da cadeira. Acho muito legal aquilo. Legal. E conte sobre um dos momentos mais inesquecíveis de sua vida. Acho que eu já falei um pouquinho, né? Um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida. Então eu já falei de alguns aqui, vou falar de outro, né? Então, acho que um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida foi no dia que eu aceitei a Cristo. Foi um dos momentos mais inesquecíveis, porque assim, eu sei que você vai entender isso, mas não tem como a gente explicar quando a gente é encontrado, quando a gente se entrega ao amor de Cristo, quando a gente fala que a gente aceita, né? Porque, para quem não sabe, quando a gente está assim, feito um apelo, né? Feito um chamado, um convite, então a gente fala que assim, quem quer aceitar Jesus, né? E na verdade a gente é aceito. E aquele momento ali é mágico, não tem como definir. Sim. É um amor que invade a gente, é um sentimento, é uma euforia e é ao mesmo tempo toma conta da gente, né? Invade, assim, eu não vou saber explicar, mas é um dos momentos mais inesquecíveis. Mas qual era a situação que estava? Onde você estava? Você estava vivendo no momento? Eu estava em Fortaleza e assim, não tinha nada que assim, porque tem algumas pessoas que vão para a igreja porque estão passando por algum problema difícil, alguma dor. Eu não tinha nada disso. Eu fui por conhecer. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a palavra
comecei a ser ensinada, comecei a ser esclarecida, e ali eu tive vontade de ir. E aí eu comecei a frequentar uma igreja pequenininha, pouquinhos membros, e assim, que é a Igreja Ágape em Fortaleza, Igreja Ágape em Montese, que é um bairro lá. E aí eu já tinha muito assim, eu já tinha muito esclarecimento, mas é um momento que você é invadido por uma certeza. Eu não vou saber explicar isso para vocês, mas quem já experimentou sabe do que eu tô falando. É uma certeza de que é aquilo. Não tem outro. É justamente o que Cristo diz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ali você tem essa visão muito clara, né? E aí foi isso. E aí você é invadido, assim. Né? Como se o que tá ali, aquela atmosfera, ela entra, né? Um sopro. É como se fosse um sopro de vida, né? Vai preenchendo. Eu acho que você já sentiu isso também. Para nova vida. Né? Não dá para explicar assim fisicamente o que acontece, mas é um dos momentos. Acredito que é o mais inesquecível. O mais mágico. Foi a primeira vez que você foi nessa igreja? Foi a primeira vez. Que você foi e que você já... Porque assim, a minha cunhada era dessa igreja. E aí eu professava a fé católica, como eu falei. E eu era muito fervorosa. Então, assim, tinha coisas que eu não aceitava. Que eu travava batalhas mesmo, entendeu? E aí eu comecei a ler, comecei a esclarecer. Quem convence não são as pessoas, não é a minha cunhada que me mostra, não é. É o Espírito Santo. Mas a todo custo eu queria não entender. Entendeu? Eu me colocava no lugar de não querer entender. E aí ela foi importante porque ela foi me mostrando em coisas que eu usava enquanto eu estava nessa fé. Então, assim, ela é porque tem muita essa coisa da diferença da Bíblia católica, Bíblia evangélica, e ela usava a Bíblia católica, que eu usava. Então, ela me explicava e tudo. Mas, assim, não é por ela ter explicado, não é por ela ter mostrado, é porque é o Espírito Santo que convence. Então, ela já vinha conversando comigo sobre isso, mas a minha conversa maior era com Deus. Então eu perguntava muito a Deus. Deus, eu quero que tu me mostres isso aqui. Se isso aqui não tá certo, eu quero que tu me direcione e tal. E isso foi acontecendo. Então a primeira vez que eu fui na igreja, eu já tinha esse delineado, esse traçado. Já vinha conversando com Deus sobre isso. Então eu meio que já tinha aberto as portas. Né? E Cristo é educado. Jesus é muito educado. Ele mesmo diz, né? Eu bato a porta. Se alguém abrir, né? Eu vou entrar e vou cear com essa pessoa. Ele não vai invadir. Ele espera você abrir a porta. Então, meio que a porta eu já tinha aberto. O convite eu já tinha feito. E aí foi a hora dele invadir, né? Entendi. Dele entrar e permanecer e reinar, né? Legal, interessante. O que você gostaria de ter feito antes de casar ou ter filhos? Tá. Essa daí é fácil eu falar. Essa daí é fácil. Eu gostaria de ter viajado mais. Viajado mais, conhecido outros lugares. Eu tinha muito esse sonho, assim, de conhecer outros lugares, conhecer... sabe, o meu sonho era conhecer Grécia. A Grécia, eu achava coisa linda, chique. Então, assim, Egito, lugares de cultura diferente, Japão. Assim, quando todo mundo queria ir para os Estados Unidos, que era a febre, a Disney, não, eu queria conhecer coisas diferentes. Então, eu queria ir, sabe, assim, eu gosto muito de história. Então, locais históricos, né, que você estudava nos livros de história. Não é por mitologia, não é por isso, é por causa dos livros de história, porque a gente via nos livros. Então, eu queria conhecer esses lugares, assim.
Japão pela tecnologia, China para poder comer coisa diferente. Então eu tinha essas noias, assim, eu queria comer escorpião, entendeu? Então assim, era a minha vontade. Então o que eu queria ter feito mais era ter viajado. Mas também assim, eu vivia em um assim, eu não tinha muita facilidade também quando era. Então meio que esses sonhos eles foram ficando dentro da gaveta, me esquecidos, sabe? Ontem mesmo eu estava falando com o Rafael sobre isso, assim, eram coisas que eu tinha vontade e hoje eu vejo como se não estivesse tão perto, fosse uma coisa mais impossível. E ele, não é, a gente tem que se programar, mas se você tem vontade. Sim. Então assim, mas antes de casar eu gostaria de ter feito isso, porque quando a gente casa, quando a vida, né, acontece, as rotinas mudam, as crianças, então você meio que direciona outros. Os seus sonhos já são mais, assim, colocados para debaixo do tapete, porque você tem também os sonhos das crianças para resolver, né? Aí você vai mudando as prioridades também. Aí tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, aí corre para um lado, corre para o outro, vem a rotina, trabalho, isso aqui, aí... Como é que você vai deixando de lado? Então eu gostaria de ter feito mais antes. Mas é como ele disse. Tem tempo ainda, né? Exatamente. É só se programar. Sim. Conte-me sobre a sua carreira profissional. Então, eu sou formada, né? Sou formada em Direito. Eu estudei para ser advogada, mas eu estudei para ser advogada mais assim, na vontade dos outros. E a minha mãe queria ser advogada, acabou que a vida para ela não deu, e aí muita influência também da família, na nossa família tem muitos advogados, então era uma coisa assim, tipo, você recebia, né, essa influência. E assim, eu estudei para fazer, fiz, me formei, né, no direito, me formei até bem, assim, com êxito, né. Passei na OAB antes de me formar, né, entrei na ordem antes de me formar, de, assim, finalizar, né, não é antes de me formar, de finalizar todo o trâmite de formatura. Então eu passei na OAB, tirei a carta, iniciei um trabalho como advogada, não me encontrei. Não era aquilo que eu queria. Então, assim, para minha frustração, eu não me encontrei na profissão. E eu lutei muito com isso. Eu relutei muito, porque eu fui formada para isso, digamos. Sim. A família, né, meu pai, sempre em relação aos estudos. Então, assim, primeiro eu me frustrei muito. Mas hoje, assim, eu não exerço nenhuma tarefa profissional remunerada, né? A vida foi me levando para um momento que eu tive que ficar em casa. Então, assim, essa questão dos meninos terem nascido prematuros, da doença que eu tive também que parar, né? Que ter esse tempo e voltar para dentro de casa, dentro do lar, meio que me levou para isso. Depois eu engravidei dos gêmeos, a gente mudou de cidade, porque a gente morava em Fortaleza, e chegou um momento que o Rafa, por questão de trabalho, por questão de realocação, né, profissional, a gente veio morar em São José dos Campos, e por isso que essa entrevista está acontecendo. Então, tudo isso, a junção de tudo isso, me levou para estar dentro do lar. Então, hoje eu trabalho para a família. Eu trabalho em casa, eu cuido das crianças, eu cuido da casa. Aqui a gente não, apesar de ter uma família espiritual, apesar de ter todos vocês, a gente não tem rede de apoio. Então, assim, somos nós por nós. Então, assim, enquanto o Rafael está trabalhando, eu tenho que dar... E o Rafael trabalha home office hoje, né? Então, eu tenho que dar o apoio para que ele possa trabalhar, para ele prover a nossa família. Então, eu tenho que estar à frente das crianças, da casa, do lar. Sim. Então, assim, antigamente isso me batia ruim.
Porque, como eu falei, eu vim de uma formação que isso não existia mais, entendeu? Eu precisava ser alguém, eu precisava ter uma formatura, eu precisava ter uma profissão. Então, isso batia muito forte na minha cabeça. Hoje eu vejo que Deus quis assim. Por quê? Porque hoje eu consigo dar essa atenção para minha família, as necessidades dos meus filhos, e isso não me faz menor do que uma pessoa que trabalha fora. Aliás, eu vejo que é o principal, é o primeiro ministério, é cuidar deles. Sim. Né? A gente está formando uma vida. Então, assim, não é demérito. Mas antes isso era muito pesado para mim. Deus teve que trabalhar muito na minha cabeça para me fazer entender que cuidar da minha família é importante. E às vezes a gente trabalha, quem está em casa cuidando da família, a mãe, tudo, às vezes trabalha mais do que quem está trabalhando fora. Fora, sim. Porque tem horas que eu tenho que ser médica, psicóloga, professora, babá, cozinheira, e aí vai, né? Eu vou passando por cada profissão. Isso. Sim, verdade. Mas aí é isso, eu sou formada, tenho a minha formatura, fiz, né, a tarefinha de casa, ABC, direitinho, mas eu não exerço e eu não me encontrei assim. Eu tinha muita vontade, antes de me formar em Direito, de fazer Medicina. Quem sabe? Nunca é tarde, né? Não, exatamente. Ou então eu formo 3 médicos lá em casa. Pode ser também, né? Quais são suas coisas favoritas para fazer hoje em dia? Coisas favoritas para fazer. Eu acho que tá com a família. Tá com a minha família. Eu gosto muito de ir pro parque com eles. Porque eu sou assim, eu gosto muito de sentar debaixo de árvore, ficar ouvindo passarinho. Então, assim, isso pra mim é muito, muito gostoso. Então, eu gosto muito de ir pro parque com eles. Gosto muito de estar com a nossa família da fé, né? De encontrar com eles, de estar na igreja. Então, assim, são essas coisas, assim, são as favoritas. Viajar com eles. Às vezes a gente pega o carro, assim, vai pra cidadezinha aqui perto. Então, são esses momentos, assim, as minhas coisas favoritas são essas. Legal. Entendeu? Eu não sou muito aquela aí eu quero fazer uma coisa pra mim, eu preciso ter um momento meu. Até deveria, que é importante também. Mas eu gosto mais de estar junto com eles. Legal. Em quais momentos você consegue ser a sua melhor versão? Ser a minha melhor versão. Nossa. Eu acho que é quando eu não tento ter o controle das coisas. Você tá solto. Porque quando a gente tenta ter o controle das coisas, a gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente quer. E às vezes a gente não é a nossa melhor versão quando a gente faz isso. Sim. Mas quando a gente deixa Deus controlar as coisas, e assim, isso em tudo, a gente consegue extrair a nossa melhor versão. Olha. Então, assim, maternidade, a questão de ser esposa, de cuidar. Quando a gente tenta assumir o controle, a gente vai sempre querer que as coisas sejam do nosso jeito. E o nosso jeito nem sempre encaixa no jeito do outro. Sim. Entende? Então, assim, a gente acaba achando que está sendo a nossa melhor versão, mas a gente não está sendo. Porque a gente quer que saia do jeito que a gente quer. Sim. Ser a nossa melhor versão, às vezes, não é ser... Como é que eu vou dizer? Do nosso jeito, na nossa regra. Mas a gente deixar as coisas fluírem. Então, assim, eu acho que quando Deus está no controle, as coisas fluem. E aí você consegue ser sua melhor versão. É verdade. Entendeu? Quais são os seus valores e princípios mais importantes? A conversa parece às vezes uma... Aqui, não, tá bom aqui.
a conversa às vezes parece uma pregação, né? Quando a gente está assim conversando, é inevitável que a gente fale de Deus, daquilo que a gente vive, do que Ele faz na nossa vida. Então, assim, parece que a gente está aqui pregando, né, evangelizando, mas na verdade não é, porque é natural, é o que a gente vive, né? Sim. Então eu acho que os meus princípios fundamentais estão ligados a isso. É ter Deus como centro da minha vida, é ter essa questão de Jesus estar à frente. Então, assim, é como eu estou te falando, a gente está conversando aqui e vai parecer sempre que a gente está tendo uma conversa evangelística e, né, de uma pregação, mas na verdade não é, porque a gente vive isso e isso é um princípio fundamental. Então esse seria o básico, o fundamental mesmo. Os outros princípios é honestidade, sinceridade, né, tudo isso que a gente traz, que inevitavelmente também está ligado a tudo isso. Sim. Porque quando a gente traça esse caminhar, tudo isso é incutido também na gente, entendeu? Sim, faz parte, né? Então eu acho que é isso, ó. A fidelidade, né, a sinceridade. Eu sou uma pessoa que sou muito, às vezes eu sou até demais sincera, assim, não gostar de mentira, né? Então, assim, eu acho que esses são os princípios basilares, assim, da minha vida. Como você demonstra... E se eu estiver pregando também, ó, já fica a dica. A gente tem que pregar Cristo toda hora. Sim. Em todo momento, né? Como vai ficar para meus filhos, já aprendam também. Como você demonstra mais amor e empatia pelas pessoas à sua volta? Vamos de novo. Colocando Jesus à frente. Eu tenho um amigo e uma amiga que falam muito, que eles perguntam muito o que é que Jesus faria, né? E assim, eu aprendo muito com esse casal, viu? E é exatamente isso, é a gente ter essa visão. Quando a gente tem essa visão de entender o caminhar de Jesus, o que ele faria, como ele amaria as pessoas. E às vezes as pessoas nem merecem, assim, digamos, nem são merecedoras naquele momento de tanto amor, mas Jesus as amaria. Então é nesse intuito que a gente consegue ter essa empatia, que a gente se imune dessa visão, né? E aí a gente consegue. É toda hora? Não. É fácil? Não. Quando a vizinha reclama do barulho? Não, mas a gente precisa. Sim. Né? Sim. Então é isso. Qual foi a última conversa realmente interessante que você teve com alguém? Tô acabando de ter uma conversa super interessante. Mas assim, não contando com a entrevista, com a nossa conversa, com a nossa troca aqui, que é muito especial. Já tinha dito isso para sua esposa. É muito maravilhoso esse projeto, né? No final eu vou dar meu depoimento. Mas assim, a última conversa assim gostosa, séria, assim, boa que eu tive foi com meu marido ontem. Que eu olhei para ele assim, você não me conquista mais? Tá muito fácil para você. Foi exatamente isso. Tá muito fácil para você, só chegar quer namorar, não é assim, tem que me conquistar. Daí ele disse, vamos almoçar fora junto hoje. Aí ele pegou um tempo lá, e aí a gente foi, e aí a gente pôde conversar por coisas que a gente tem deixado ainda de segunda mão, que a questão dos nossos sonhos, projetos que a gente quer colocar para frente. Então assim, eu gosto muito de conversar sobre isso, eu acho muito interessante. Legal, olha. Rafael não perde tempo. Aí ele tá... Eu digo, tem que fazer a força, né? Tem que conquistar. Qual foi a maior coisa que você teve que abrir mão? Que é assim, o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres. O verdadeiro homem é aquele que conquista a sua mulher várias vezes. Isso mesmo. Tá vendo? Aprende, viu, Rafael? Às vezes ele faz, o bonitinho. Qual foi a maior coisa que você teve que abrir mão nos últimos anos? Eu acho que foi isso, foi a questão da carreira mesmo, da profissão, mas não foi
Não foi uma questão de abrir mão. Foi uma questão de que eu não me encontrei. Mas eu poderia fazer outra coisa, profissionalmente falando, sim. Então, nesse intuito, eu tive que abrir mão. Uhum. Por conta do caminhar da vida mesmo, de como Sim. se deu as coisas, de como foi esses momentos com as crianças, com a saúde, a questão de mudança de cidade. Então, eu acho que isso foi, assim, foi o que eu abri mão, digamos. Sim. Entendeu? De não continuar, de não tentar uma outra carreira. É. Entende? Mas pode ser temporariamente, né? Assim, eu já tive essa conversa também com o Rafa, assim, eu não vejo mais como uma coisa temporária. Porque eu já tô com 40 e... Vou fazer 44 esse ano. Entendeu? Então, assim, pro mercado de trabalho já é uma idade mais avançada, assim, digamos. Daí para parar, para fazer alguma coisa, a não ser que eu vá fazer uma outra formação, né? Eu já andei fazendo uns cursos de psicoteologia, enveredar por outro caminho, enfim. Deus é que sabe, mas... então, isso que eu ia falar, esses são seus planos, mas tem o plano de Deus. Exatamente, né? Mas até, assim, a visão até agora não, não vi como algo diferente ainda. Mas quem sabe? Qual foi a coisa mais legal que fizeram por você nos últimos tempos? Me compraram uma bota ontem. Não, é porque eu falo assim, brincando, mas é porque assim, o Rafa, ele é muito especial. Ele é muito especial. Então ele faz de tudo pra me ver feliz, me ver alegre, me ver, sabe? E assim, tem momentos que eu perdi muito assim, aquela coisa de vaidade. Acho que quando você vai caminhando assim, que você tem umas dificuldades, você vai deixando algumas coisas de mão. E ele sempre tá querendo trazer isso à tona. Assim, não, eu quero você assim, eu quero que você sinta, eu quero que você goste, eu quero que você ande assim. Então, por isso que eu falo. Então assim, ele ontem insistiu porque queria comprar uma bota pra mim, me ver de bota. Era o sonho da vida dele. E eu não gosto. Mas aí ele me fez já ter uma outra visão, sabe? Sei. É sobre isso. Às vezes não é uma coisa grandiosa que fazem por você, mas às vezes é um olhar, é uma coisa assim. É ele chegar num café, como ele chegou hoje, ele vai comprar o café, vai comprar o pão, ele traz um jarrinho de flor. Sabe? Não é uma coisa assim de outro mundo. Mas é saber que você é importante para alguém. É alguém tá ali trazendo para você sempre essa dosezinha de amor. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Tá. É uma das coisas mais bonitas que alguém pode fazer para você. Não tá dando certo. Tá conquistando. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, né? Você tem medo de quê? Eu antes tinha mais medo, sabia? De várias coisas, assim. Eu tenho alguns receios, por exemplo, de estrada. Eu não gosto muito de estrada. Eu tenho receio de estrada. Mas é por questões, assim, meu pai corria muito. Então fica aquela, sabe, aquela palpitação. Não é medo. Assim, um dos grandes medos que mãe tem quando a gente é mãe é de morrer. Mãe fica com medo de morrer. E não ver os filhos crescerem, não poder cuidar. Isso é um dos medos grandes de mãe. Mas depois que eu conheci a Cristo, esse não vem ser um medo, porque a gente sabe que a morte ali é uma passagem. A gente vai continuar, vida eterna. Mas um dos grandes medos que eu tenho é chegar lá e Cristo olhar para mim e dizer assim, quem é tu? Vai-te embora que eu não te conheço. Aí dá medo. Esse aí dá medo. Eu acho que esse aí é um dos maiores medos da vida. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai acontecer. Ele vai olhar assim, minha filha amada. Mas tanto que ele já cuida, né? Já. Não, esse aí é um medo assim, que a gente fala que todo medo do cristão é esse, né? Mas eu não tenho esse medo, não. Sim. Não, mas assim, eu acho que é isso.
Não é medo, é receio, né? A gente, quando é mãe, a gente tem esse receio de partir antes, de não ter finalizado as coisas, né? E a gente sabe que não é a gente, não é nosso controle. Sim. Mesmo se a gente for, Deus cuida, então... Mas a gente fica com esse receio. Sim. Acho que eu posso colocar que seria isso. Eu não tenho medo de barata, não tenho medo de nada dessas coisas. Eu acho que é isso mesmo. O tempo cura todas as feridas? Não. Não? Quem cura as feridas é Jesus. Jesus. Isso. O tempo passa. O tempo passa. E ele ameniza. Quando você não tem esse entendimento, o tempo vai passar e ele vai amenizar. Mas ele não vai deixar de latejar. Vai criar uma cicatriz, mas aquilo vai sempre trazer uma ferida. É uma ferida aberta. Ele nem faz uma cicatriz, na verdade. Mas quando você tem esse entendimento, quando você conhece a Cristo, você vê que ele realmente fecha a ferida. Sim. Ele cria a cicatriz. Ele não tira por completo a imagem, porque aquilo ali serviu também para te forjar. Mas aquilo não dói mais. Aquilo não machuca mais. Aquilo não abre mais. Então quem cura é Cristo. Isso. O tempo passa. E cauteriza. O tempo passa, ele anestesia. Mas eu não acredito que o tempo cure, não. Sim. Se você não tiver essa visão de Cristo, eu acho que coisas que aconteceram no passado ainda vão machucar, mesmo que o tempo passe. Passe, né? Por isso que tantas pessoas têm tantos traumas, tantas coisas assim que ainda carregam. É verdade. Passa tempo e... O tempo passa, mas só fez ali um curativozinho. Sim. Vamos lá. O que você precisa se perdoar? O que eu preciso me perdoar? Eu acho que é mais essa visão assim que eu tinha de mim, assim, de não valia, de achar que por não estar fazendo algo remunerado, algo para fora, que isso me fazia menor. E isso eu preciso me perdoar disso, porque isso não é uma verdade. Hoje eu entendo isso. Então hoje eu entendo que eu preciso me perdoar disso. Entendeu? E de coisas de passado. Coisas que ficaram no passado. Que, assim... A gente... Quando aceita a Cristo, a gente é perdoado. E Ele perdoa a gente. E tem coisas que a gente, às vezes, fica remoendo, trazendo para nossa vida. Traumas, coisas, como eu falei, né? Das feridas. Isso é muito humano. Erros que a gente teve no passado, né? Sei lá, de tratamento com a pessoa, né? E aí você traz isso pra você e quanto Cristo já te perdoou de tudo isso. Sim. E aquilo te fere porque você permite que aquilo te fira. E aquilo nem existe mais. Então eu acho que é muito isso assim, mas pra mim é mais esse sentimento de achar que eu, por um momento, achar que eu não tinha esse valor, entendeu? Achar que eu precisava satisfazer a vontade de alguém pra me sentir valorizada. Entendeu? E eu não preciso. Não. Entendeu? Entendi. Então é mais nessa linha, assim. Entendi. Você acha que está envelhecendo bem? Mas, tirando a minha coluna. Eu acho que sim. Acho que a idade chega pra todo mundo, né? Graças a Deus. Tem uma frase que eu digo muito pro meu marido. Ele é mais assim com essas coisas, sabe?
tipo assim, ele descobriu que tem cabelo branco agora, ele tá desesperado com cabelo branco. Eu não, eu sou mais de boa com isso. Eu acho que assim, à medida que você envelhece, eu nem considero envelhecer, eu acho que você fica mais sábio. Sim. Você entende mais as coisas da vida, você entende o caminhar, você entende muitas coisas, então você fica mais sábio. Existem os problemas, a coluna grita, né? A minha já tem 90 anos, ela grita, então assim, a mobilidade fica menor, mas eu acho que as pessoas hoje estão envelhecendo melhor do que quando era na época dos nossos avós. Eu hoje vejo uma senhora de 60 anos, ela parece mais nova do que eu, né? Crossfit, não sei o quê, o Pilates, né? Então, assim, mas eu acho que eu tô envelhecendo bem, porque assim, eu sou uma pessoa bem humorada, eu gosto de rir, eu gosto de, sabe? Eu acho que isso faz diferença. Sim. Quando a gente é ranzinza, a gente envelhece antes de ficar velho. Mas quando a gente é assim, meio doidinha, assim que nem eu, a gente fica velhinho no físico, mas na cabeça não. Então eu acho que isso é que faz diferença. É a cabeça não ficar, entendeu? Porque a minha tia diz muito isso. Quem envelhece não é o corpo, é a mente. Você deixa a mente envelhecer, você pode ser novinho, mas você vai ficar velho. Entendeu? Verdade. E aí eu digo pro meu marido, a frase que eu digo muito pra ele, assim, quem não quer ficar velho, morre novo. Eu não tô afim de morrer agora. Né? Então, eu quero que venham os anos e anos, eu gosto de celebrar. E até porque eu tive uma experiência de quase morte. Quando a gente tem essas experiências na vida assim, eu costumo comemorar 2 vezes o meu aniversário. Uma no dia que eu nasci, 23 de outubro, e uma no dia 28 de dezembro. Porque dia 28 de dezembro eu renasci. Deus me deu uma segunda chance. A apendicite que eu falei, que eu tive, ela foi muito grave. A ponto de um médico me dar 2 horas de vida. Então, assim, e depois disso eu ainda tive muitas complicações. Então, assim, quando a gente tem essa segunda chance, essa experiência de quase morte, a vida ela toma uma proporção diferente. Então, os anos vêm e os anos são muito bem recebidos. Sim. Então, eu acho que isso é envelhecer bem também. É você gostar de estar vivendo, é gostar. Apesar das dificuldades, apesar da coluna dar uns crack de vez em quando, o joelho, né? A gente não tá ficando velho, a gente tá ficando crocante, né? Então, é isso. Eu acho que eu tô envelhecendo bem. Acho que eu vou ficar uma velhinha bonitinha. A minha avó era uma velhinha bonitinha. Se eu chegar no mesmo jeito, assim, esse cabelinho branco, acho que vai ficar bom. Gordinha assim. Só acho que vai ficar esquisito quando meus netos nascerem. Vó Kelly, né? Antes era vó Mirtes, vó Lúcia. A vó Kelly não combina muito. Daqui a pouco você acostuma. Vamos ter que inventar um apelido pra vovó. Já é uma dica aí pros meninos, mas tem que esperar um pouco. Esperar, pelo amor de Deus. 28 anos, começa a namorar. Você é apaixonada pelo seu marido? Não, que é isso. Falou pouco aqui, né? Quase nada. Como eu disse, ele é o amor da minha vida. Depois de Jesus, é ele. Ele é o amor da minha vida toda. A gente tem aquele primeiro namoradinho. O meu primeiro namoradinho não foi ele. Que a gente acha que é o primeiro amor, que a gente se encanta, paixão, né? Assim, a minha mãe sempre me dizia isso, assim. Existe o primeiro amor, que é aquele que você acha que é. Que você se empolga, que você né, começa a descobrir, né? Esses encantamentos. Mas existe o amor que é pra vida toda. E o Rafa é o meu amor pra vida toda. Olha. Sempre, sempre. E como você descreve o amor de mãe?
imensurável e incondicional. Imensurável e incondicional. São essas duas palavras. É um amor que você não consegue medir e é um amor que não tem medidas. Assim, não consegue medir de tamanho e não tem medidas porque não tem limites. Ele não tem limites. Eu acho que assim, eu antes era assim, quando eu era mais nova, era engraçado que eu media o amor assim, eu entraria na frente dessa pessoa se ela tivesse para tomar uma bala. Entendeu? E assim, foram poucas as pessoas que eu respondi sim. Os meus filhos eu iria sem sombra de dúvida. Tipo, se tivesse uma doença mortal e você tivesse que escolher entre você e o seu filho, eles não sofreriam. Isso é o amor de mãe. É uma entrega que realmente você não tem como medir, como mensurar. É isso. É isso. É isso. É dar a vida pela... O Dudu, quando estava na incubadora, eu não podia ficar no hospital quando ele nasceu. Mas o hospital abria 6 horas. Então, quando dava 5 horas, eu já estava na porta do hospital, esperando a hora de abrir. E a gente tinha que sair 8 horas. E aí eu falava com as enfermeiras, eu só saía de lá 23h30. Porque já ia trocar o turno, aí eu tinha que sair. Mas da hora que eu chegava, eu ficava em pé do lado da incubadora. Nem no banheiro eu ia. O dia todo em pé. Eu saía de lá com as pernas inchadas o dia todo. E 5 horas da manhã eu tava lá de novo. E quantas vezes fosse necessário eu estaria? Quantas vezes fosse necessário. Os meninos, quando eu engravidei, eu tive colo do útero. O meu colo do útero ficou muito fino da gravidez dos gêmeos. E aí eu não pensei 2 vezes. A médica disse assim, você não pode se mexer. Você vai ter que ficar de repouso absoluto, mas é repouso absoluto de não poder ir no banheiro fazer força. E eu passei 58 dias deitada numa cama para salvar a vida deles. Você faria isso quantas vezes? Todas as vezes que fosse necessário. Isso é o amor de mãe. Olha. É isso. Então vamos agora para sua mãe. O que sua mãe representa para você? Ah, minha Você já mãe. viveu esse lado, né, de mãe? A minha mãe é uma graça. A minha mãe, Representou, né? Ela representou bondade. Essa foi uma frase muito unânime que a gente ouviu quando ela partiu, né? Que se tivesse alguém que as pessoas pudessem indicar com um coração bom, seria ela. E é muito real isso, ela representa muito isso pra mim, a bondade. O amor, assim, esse amor incondicional. Eu tive um momento que, assim, pela separação dos meus pais, a minha mãe teve que voltar a morar com as minhas tias. E como éramos 3 filhas, né, ela teve nesse momento que escolher as que iriam morar com ela e uma que não iria. E assim, como eu também era apegada muito ao meu pai, eu fui a primeira, eu tinha mais esse contato com meu pai. A minha irmã do meio já não tinha tanto, e nem a minha irmã mais nova. Então eu fui escolhida para ir morar com meus avós paternos, com meu pai. Então houve essa quebra com a minha mãe. Então teve um momento da minha vida que eu tive muita raiva de não ter sido escolhida, de não estar com ela. Mas hoje eu entendo que ela não tinha o poder de escolha no momento, né? Então teve essa quebra entre a gente, mas depois isso foi resgatado, porque aí ela teve que vir morar comigo, né? Mas é isso que ela representa esse coração bom, essa essência boa. Apesar de qualquer coisa que faziam com ela, ela mantinha essa essência. Por exemplo, assim,
os pais, quando se separam, é normal, né? Um falar mal do outro, né? Assim, colocar o filho contra o outro, né? E a gente sabe que isso acontece. A minha mãe nunca fez isso. Pelo contrário, ela sempre colocava o nosso pai como nosso pai, sabe? Você deve amor, você deve respeito a ele. Então ela, apesar de qualquer coisa que ele tivesse feito, ela sempre mantinha essa essência boa. E fosse com quem fosse. Então eu tenho muito isso, assim, essa visão dela, assim, desse coração bom, dessa entrega. Ela era muito generosa, muito. Então isso eu tenho muito dela, assim, a generosidade, não só de coisas, mas de sentimento mesmo, sabe, assim, de aconchego. Tanto que quando eles se separaram, o meu pai ficou mais distante e a família do meu pai, os meus primos e tudo, tinham ela como referencial de tia. Então ela sempre tinha esse acolhimento com eles, esse carinho, esse amor, sim, sabe? Então, assim, é muito essa visão, assim, dela. De amor mesmo. Entendi. E o seu pai, o que ele representa para você? Papai, ele era mais ordem. Era mais estudo, rigor. Então, assim... Mas ele também representa coisas boas, assim. A questão do compromisso, da seriedade, ele sempre foi muito honesto, muito correto. Então é mais esse lado, assim, sabe? Dele. Mas a questão como eu falei, sobre os princípios, né? A questão da sinceridade, da honestidade. Eu aprendi muito com ele isso. A questão de não gostar de mentira. Então, ele é mais esse lado, assim. Entendi. Então ele é mais o lado racional e a mamãe é mais o lado emocional mesmo, sabe? Então, assim, juntou os dois, deu uma mistura boa. Legal. E vamos lá. Como construir uma família feliz? Vamos nós de novo para a pregação, né? Vamos lá. Mas eu acredito que você não tem como construir uma família feliz se Deus não for o centro dela. O primordial é isso. O ponto central é esse. Jesus tem que ser o ponto central da família. Quando Jesus é o ponto central da família, tudo tem solução. Tudo se ajusta, tudo se alinha. Se você não tem esse pilar, a família ela tende a desmoronar. Porque são pessoas diferentes vivendo sobre um teto diferente. Eu estava conversando exatamente sobre isso também ontem com o Rafael. Quando você tem uma família firmada em Cristo, vai acontecer problemas, vai acontecer dificuldades, vai acontecer tempestades, discordâncias, mas você volta para o centro, as coisas se alinham. Quando você não tem esse centro, elas tendem a ir pela tangente, sabe? E aí eu tava dizendo pra ele, assim, eu li uma frase muito interessante que diz assim: os seus filhos você não escolhe, os seus pais você não escolhe. Eles são seus filhos porque nasceram de você. Eles são seus pais porque você nasceu deles. Você não escolhe, né? E assim, filhos naturais ou filhos adotados também. Porque querendo ou não, se você adota ali bebezinho, você não sabe assim, como ele vem, como ele vai ser formado, o que é que ele carrega, né? Assim, você sabe que ele vai receber sua educação, mas tem toda essa questão. E você não escolhe isso. Mas com quem você vai casar e dividir a vida, você escolhe, né? E assim, não é uma pessoa igual a você, é uma pessoa diferente. Então assim, ela vem com uma carga de educação, ela vem com uma carga emocional, ela vem com traumas que ela viveu, ela vem com coisas diferentes. Sim. E vocês vão dividir o mesmo teto. Ali é uma escolha, né? Se você não tiver Cristo como centro, essas escolhas, uma hora elas vão entrar em choque. Entendeu? E aí você vai muito assim, teologicamente falando, Cristo ele é o quê? Ele é o justificador. Ele nos justifica do nosso pecado diante de Deus.
Deus não enxerga o nosso pecado, Ele enxerga a justiça de Cristo. É como se Jesus estivesse na nossa frente. E isso, trazendo para a família, quando você está em família, você não enxerga os erros do outro, você enxerga aquilo que Cristo faz nele. Então, isso é a diferença. É assim que você tem uma família firmada, uma família feliz. Porque aí você entende que ele é tão imperfeito quanto você. Entendeu? Sim. E aí você consegue ir se ajustando, se alinhando. Então faz muita diferença. Faz diferença de quem você escolhe. Faz diferença de que quem você escolhe caminha o mesmo caminho que você. Então, isso faz diferença. Mas se não tiver esse pilar como centro, é complicado. Porque são 2 cabeças, são 5 cabeças. E assim, cada um tem um jeito de pensar, um modo de agir. Exatamente. Entendeu? Então precisa desse alinhamento. Vamos lá, é uma família que ainda não conhece a Cristo. Para se ter uma família feliz, precisa ter alinhamento. Porque são pessoas diferentes vivendo sob o mesmo teto. Então precisa ter concordância, diálogo. Entendeu? Quando a gente entende isso, quando a gente tem Cristo como centro, a gente já sabe de tudo isso. A gente entende tudo isso. Quando não tem, a pessoa precisa entender isso. Precisa entender que precisa haver diálogo, ceder em alguns momentos. Entendeu? Se não tiver, não vai dar. É verdade. Não tem como. É isso. Legal. Quer uma água? Não, pode. Pode ir. Então vamos para as próximas. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que meus filhos continuem no caminho de Cristo. Que os filhos deles permaneçam no caminho de Cristo. Que esse legado seja levado para todas as nossas gerações. E que as pessoas que eu amo também venham a ter esse encontro íntimo, esse relacionamento. E aí eu não estou falando de religião, de A, de B, de C, de ai quem está nessa religião, naquela, não. É de ter relacionamento mesmo com Jesus, com Cristo. É caminhar junto dele, é entender ele, entender os caminhos dele. Esse para mim é o maior sonho que eu posso ter na vida. Não é sonho financeiro, não é sonho de dinheiro, de posses, de conhecer. Acho que o meu maior sonho é que todos conheçam verdadeiramente a Cristo. Sim. Porque aí eu acho que eu vou... Acho que eu vou... Sabe quando você, assim... eu preciso disso para poder morrer em paz, partir alegre. Eu acho que é isso. Acho que é realmente ver os meus filhos encaminhados nesse caminho. Que eu acho que não pode ter coisa melhor que eu possa desejar para eles na vida. Sim. Entendeu? Entendi. E como você se imagina daqui 10 anos? Em 2035, como que você vai estar? Ai, meu Deus, eu vou estar com quantos anos daqui a 10 anos? 54. Os meninos vão estar com quantos anos? 16 e o Dudu 26. Então eu me imagino, ainda não vou, viu, Dudu? Segura o tchan. Mas eu me imagino já deixando os meninos em casa, já com 16 anos já pode. O Dudu já encaminhado, já trabalhando, os meninos estudando para entrar na faculdade. E eu pegar o meu velhinho do cabelo grisalho, morto de lindo, sentar no carrinho e dizer, vamos passear, só nós dois. E assim, dar uma volta com ele. Aí eu imagino isso, assim, daqui 10 anos. Aí se fosse mais pra frente, assim, já com o cabelinho grisalho, também já bem velhinha, cuidando dos netinhos. Aí, quando chegar a hora de dormir, você leve os netinhos pra casa, que agora só eu e o papai aqui assistindo um filme, tomando um vinho, é assim. Tivemos problemas técnicos, a câmera
Precisava ampla. soltar o cabelo. Precisava soltar. A câmera ampla não gravou. A gente só ficou com o vídeo mais próximo da Kelly. Então, a gente vai estar retomando aqui a partir da pergunta: como ela se imaginaria daqui Não apareceu nem no comecinho daquele, né? Não. Esse é o Wesley, ele é o nosso entrevistador. Não apareceu, é verdade. Qual conselho você daria para as novas gerações, né? Então, o conselho que eu deixo para vocês, agora direcionado aqui especificamente aos meus filhos, né? É que vocês permaneçam no caminho do Senhor, permaneçam fiéis à palavra, permaneçam tendo Cristo como o melhor amigo de vocês. Esse é o maior conselho que eu posso dar e o melhor, né? Que vocês nunca se desviem desse caminho e que perpetuem isso para as gerações futuras, para os meus netos, meus bisnetos, né? Que possam pregar o nome de Cristo, o amor dele a todas as pessoas que vocês encontrarem. Porque eu creio que esse é o maior legado que eu posso deixar para vocês. É o maior presente também. É que vocês tenham Cristo na vida de vocês sempre. O que você espera ser lembrada pelas próximas gerações? Ai, deixa eu pensar. Então eu espero ser lembrado por vocês por isso, pela alegria de viver, pela intensidade, pela generosidade, pela entrega, pelo amor que eu sempre tive, por essa intencionalidade de levar Cristo para as pessoas e para vocês, e por esse caminhar com Ele, né? Por esse amor, né? Também, como eu falei da minha mãe, né? Que ela era conhecida pela sua generosidade, pelo seu amor, também pelos ensinamentos que eu trouxe para vocês, pela questão também da racionalidade dos compromissos, os princípios, a questão também que eu falei aqui, né, sobre o que a gente não deve abrir mão na nossa caminhada, na nossa vida, da honestidade, da sinceridade. Então é sobre isso, assim, né? E agora para as considerações finais. Tá. Então as considerações finais que eu quero trazer, a gente já tinha gravado e eu vou reforçar, vou repetir, né? Que a gente, como o Wesley disse, a gente teve uns probleminhas técnicos, acontece nas melhores empresas multinacionais do mundo. Então eu vou repetir aqui falando sobre o projeto, esse projeto tão lindo, né? Que eu tive uma conversa com a Renata há uns dias atrás e eu usei exatamente essa palavra, que esse projeto é essencial, né? E é assim que eu enxergo, porque é um presente muito grande deixar algo registrado, né? Algo que você traz do coração, registrado assim, para as futuras gerações, para vocês poderem ver, para vocês terem como um norte, como um guia, né? Como a gente conversou. É muito lindo, é muito importante de ter isso, de reviver, rememorar, né? Trazer os ensinamentos e ter isso sempre. É um tesouro muito grande, é uma riqueza muito grande. Continue com o seu projeto, você está de parabéns, né? E que mais pessoas possam ser abençoadas e alcançadas por esse mover tão bonito que Deus colocou no seu coração. Né? Obrigado. Mas a gente ainda está se adaptando, algumas dificuldades técnicas, né? Mas a gente vem melhorando. E o objetivo é esse mesmo, trazer para as pessoas, né? Elas relembrarem, né, a sua história, né? E a importância, e deixar para as futuras gerações a história da sua vida, da sua família, contada pela própria pessoa.
Isso. E aí, pontuando, como a gente já tinha falado, como a gente falou aqui ao longo, né, eu estava respondendo visando essa questão de deixar algo para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que vêm da nossa descendência para frente, né? Mas o Wesley bem pontuou, isso aqui não é só para eles, principalmente para eles, mas outras pessoas também podem ser alcançadas. Sim. Então, assim, só para deixar claro, os momentos que eu falei aqui, eu falei da minha caminhada, né? Então, assim, falei sobre uma mudança de religião, e isso não é universal, isso foi o que aconteceu comigo. Então, deixar claro que não existe o certo, o errado, essa daqui é melhor do que a outra, não é isso, né? É uma questão realmente de trazer esse ponto de ter Deus na sua vida. Sim. Independente de como você caminha, mas é ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Porque isso sim faz a diferença no caminhar. Sim. Né? Então, deixar claro isso e que é uma bênção participar de algo assim. É uma bênção e assim, poder falar e poder trazer pontos que fizeram diferença na minha caminhada e assim, às vezes a gente acha, e eu falei sobre isso também, a questão da menos-valia, a gente acha que é pouco importante, que não tem muita importância, não tem muita diferença, que não vai trazer algo, mas acaba que alguma coisa toca, alguma coisa traz algum ensinamento, algum ponto que alguém se identifica, então isso é muito valioso. Sim. E cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua realidade, então o caminhar com Deus é diferente para cada um, Exato. Independente da sua religião. A gente tem que estar aberto para agradecer, né? Cada um, né? A sua história. E o importante, né, é a gente sempre ter Deus com a gente. Isso. Quero agradecer, Kelly, pela entrevista. Prazer, maravilhoso. Certeza que a sua história é impactante, muito importante e que vai abençoar, né, suas gerações e as pessoas que tiver acesso a esse vídeo também vão ser tocadas. Então, eu que agradeço demais o convite. É como eu falei, é um momento de você reviver, rememorar, revisitar, ressignificar. E é algo muito precioso para o nosso coração e para deixar esse legado, né? Eu contei uma historinha, não sei se chegou a gravar, mas eu tinha alguns vídeos, cassete, né, de filmagens, assim. A gente uma vez viajou para o Paraguai, a gente comprou aquela câmera, né, portátil. E daí eu tinha muitos daqueles vídeos, só que as fitas mofaram. E ao invés de reformar ou restaurar, a gente acabou jogando fora. E assim, às vezes a gente sente falta de ver, né? Porque a memória da gente é muito falha. Então isso aqui é uma riqueza sem igual, sem tamanho. Sim. Né? Então eu agradeço demais fazer parte por esse projeto. Muito obrigado. Que você continue com ele, que Deus abençoe muito. Obrigado. E que Amém. vidas sejam tocadas. Amém. Né? E vocês podem deixar o like, comentar, curtir e compartilhar. Como diz o Leonardo e o Matheus, né? Curte, comenta e compartilha. Tchau, fazer assim. Muito obrigado.